Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 12, está escrito assim: Então a coorte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, isto é, o amarraram. Ou se nos dias atuais, o algemaram. Mas Jesus está se deixando prender. Porque ele disse, se eu quisesse agora eu invocava 12 legiões de anjos, eu invocaria 72 mil anjos e guerreariam por mim. Aquelas cordas com que estão amarrando Jesus, aquilo não vale nada. Jesus está se deixando amarrar, prender, algemar. E eles achando que Jesus estava dominado, versículo 13 diz, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Eu vou ler para você agora e gostaria que todas as pessoas aqui repetissem em seguida. Vamos lá. Então, bem alto. Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Você crê nisso? Você crê que isso aconteceu de verdade? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que Bangu já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que já se deu no Brasil inteiro. Abra tua boca e glorifica a Deus. Vamos fazer esse louvor alcançar a glória de Deus. Vamos fazer esse louvor entrar ali no lugar santíssimo. Oh glória, isso, aplaude e glorifica. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor da tua igreja agora. E não apenas o louvor do povo de Bangu, mas de todo o Brasil, porque agora através da rádio, milhares e milhares de pessoas, num número incalculável, está te glorificando. Então recebe o louvor a Deus. E enquanto este louvor está subindo, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, e onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrama a tua bênção, derrama a tua graça. Pai querido, este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Eles não querem ouvir um homem, não. E quem é o homem para dizer alguma coisa? Então vem o Senhor agora e tome o lugar do homem. Vem o Senhor agora e tome a boca do pregador e fale com cada vida que está aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Oh, coisa boa sentir a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Oh, glória, senta um pouquinho, quem tiver lugar. Quem não tem lugar, fique de pé, não faz mal, não reclame. Portanto, é que você vai agora receber a palavra de Deus. Olha só, como preâmbulo, eu quero te dizer que Jesus Cristo se despediu dos discípulos na quinta-feira à noite, e depois ele foi orar no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsemane.
E ali Jesus Cristo vai ser preso nas primeiras horas da madrugada de sexta-feira. Ele vai ser preso, ele vai se deixar prender. Naquela mesma sexta-feira, às 9 horas da manhã, Jesus já estará pendurado na cruz, sangrando, iniciando o sacrifício por nós na cruz do Calvário. Da primeira hora da madrugada de sexta-feira até aproximadamente 7h30, 8 horas da manhã, o Senhor Jesus terá passado por 6 julgamentos. Quase um julgamento por hora. E no final do julgamento, ele será crucificado. Para você ter uma ideia do absurdo que vão fazer juridicamente falando, hoje não se pode desrespeitar o direito humano mesmo de uma pessoa criminosa. Quando uma pessoa é presa em flagrante, o delegado abre um inquérito e vai ter 10 dias para fazer diligências, ouvir testemunhas e concluir o inquérito. Ainda que o réu esteja preso e tenha sido pego em flagrante cometendo um crime, ele não pode matar aquele acusado. Ele tem que respeitar a lei, tem que fazer o inquérito. E aquele inquérito tem 10 dias para ser concluído. Enquanto isso, ninguém põe a mão no preso. Faz qualquer mal para o preso. Aí o delegado, quando termina o inquérito, manda esse inquérito para o promotor, que vai ter 5 dias para analisar as provas, analisar o inquérito e decidir se oferece denúncia contra o acusado ou não. Se o promotor decidir que aquele processo, aquele inquérito, não prova nada contra a pessoa, ou o promotor manda o inquérito de volta para o delegado para que faça novas diligências, ou o próprio promotor decide, arquive-se. Mas o promotor tem 5 dias para tomar essa decisão. Se o promotor, analisando o inquérito, ele está satisfeito com as diligências, com os fatos, com as provas, então, baseado na lei, ele oferece uma denúncia e encaminha para o juiz. Aí o juiz não tem prazo para julgar esse processo. Enquanto isso, o acusado não pode ser tocado, nem condenado. Tem que se respeitar o direito humano. Se Jesus Cristo fosse preso nos dias atuais aqui no Brasil, considerando esses prazos, ele ficaria no mínimo 15 dias preso antes de ser condenado. Mas olha só, eu falei do inquérito que o delegado abre, que o promotor oferece a denúncia, mas o juiz, às vezes ele fica 2, 3 anos julgando o processo. E aqui no Brasil e no mundo todo, quando o acusado, o réu, ele é condenado, ele tem o direito de recorrer para outro tribunal. É assim que se respeita os direitos humanos, dentro da lei. Mas é só hoje que se faz assim? Não, nos tempos de Jesus já existia esse respeito pelo direito humano. Mas aquela hora de Jesus é a hora e o poder das trevas. É o diabo que está comandando, não está se respeitando nada ali, nenhuma lei. Você vê que o apóstolo Paulo, que também foi preso por causa do evangelho, ele vai morrer decapitado. Mas entre a primeira prisão e a sua morte na cadeia, vai se passar aproximadamente 8 anos. Paulo não morreu no mesmo dia em que foi preso, nem na mesma semana em que foi acusado. O processo dele foi demorado. Primeiro ele ficou 2 anos preso em Cesareia, depois ele apelou para Roma, está sendo transportado de navio para ser julgado em Roma. Já existia um respeito pela lei. Mas no caso de Jesus, olha só, da primeira hora da madrugada de sexta-feira até 7, 8 horas da manhã, já vão decidir que ele tem que ser morto, sem apelação. E ele vai passar por 6 tribunais.
Eu quero que você acompanhe isso comigo, esses 6 julgamentos de Jesus. Aqui mesmo nessa leitura inicial que nós fizemos, está escrito que depois que prenderam Jesus, no versículo 13, afirma: e conduziram Jesus primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Esse Anás aqui, ele foi sumo sacerdote em Israel do ano 6 da era cristã até o ano 15. Depois ele foi deposto por Roma. Ele não era mais sumo sacerdote. E Anás já estava velho. Mas o povo judeu considerava Anás ainda sumo sacerdote. Considerava aquilo um cargo vitalício, apesar de Roma ter destituído Anás. E Anás era de uma família sacerdotal. Ele tinha 5 filhos que também se tornaram sumos sacerdotes. E o genro dele, Caifás, ia ser o sumo sacerdote naquela ocasião em que Jesus foi preso. Mas olha só, primeiro Jesus é levado na casa de Anás, que foi sumo sacerdote, não é mais, porém ele tem uma influência muito grande ainda no mundo religioso em Israel, é respeitado. Acompanhem comigo no versículo 19, o que está acontecendo na casa de Anás, o primeiro julgamento de Jesus. E o sumo sacerdote, veja só como João trata Anás como se ele fosse sumo sacerdote. Mas ele não é o sacerdote daquele ano, era Caifás. Mas olha só, como o próprio João respeitava Anás como sumo sacerdote ainda. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Esse começo de processo não era para interrogar o acusado, era para ouvir as testemunhas. Jesus está dizendo para o sumo sacerdote: você está desrespeitando a lei, hein? Você tem que chamar testemunhas para me acusar, 2 testemunhas pelo menos. Pergunta aos que me ouviram. Durante esses 3 anos e meio que eu fiquei pregando abertamente no templo e nada fiz em oculto. Pergunta para eles. Jesus está mostrando que o sumo sacerdote Anás está violando a lei. Está ferindo a regra jurídica daquela época. Olha a consequência, como Jesus aqui já estava condenado por Anás. Versículo 22. E tendo Jesus dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Quer dizer que o criado do sumo sacerdote já estava convencido que Jesus era culpado, porque não se pode torturar um preso, não se pode bater num acusado. Ainda mais na casa do sumo sacerdote, um homem religioso que devia pregar o bem. É porque ali dentro da casa de Anás já se tinha decidido que Jesus era culpado. Por isso que ele levou essa bofetada. É assim que fala com o sumo sacerdote? Pá! Jesus respondeu-lhe: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Por que me feres? Já está condenado. A bofetada testifica que Jesus já era um réu condenado. Só que Anás não é o sumo sacerdote daquele ano. Quem é o sumo sacerdote é o seu genro, Caifás, aquele que casou com a sua filha. Anás, o velho sacerdote, manda muito no genro. E ele encaminha o acusado, Jesus, para a casa do genro, para ser interrogado ali. E Caifás, agora, como sumo sacerdote do ano, ele tem autoridade religiosa. Olha só, autoridade religiosa para julgar Jesus, para inquirir Jesus. Nós vamos ver o segundo julgamento de Jesus na casa de Caifás. O versículo 24 fala assim: Anás mandou-o manietado ao sumo sacerdote Caifás. Então nós vamos ver o segundo julgamento de Jesus na casa de Caifás.
Vamos ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 57. Caifás foi estabelecido como sumo sacerdote no ano 18 da era cristã, e ele vai ficar como sumo sacerdote até o ano 36 da era cristã. Ele é o que manda, é a autoridade máxima em Israel, autoridade espiritual. Caifás. Mateus 26, 57. Diz assim: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Escribas eram aqueles que conheciam a Bíblia e até ensinavam o Velho Testamento. Eles eram considerados mestres. Os anciãos eram os mais velhos que estavam ali, os mais sábios. Estavam reunidos na casa de Caifás. O versículo 59 diz assim: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Isso está acontecendo, sei lá, 2 horas da manhã. Eles querem dar a morte para Jesus. Começam a arrumar testemunhas. Versículo 60. E não achavam essas testemunhas, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Olha o que as testemunhas estão dizendo de Jesus. Ele disse que pode derrubar o templo que Herodes construiu e reedificá-lo em 3 dias. Puxa, que crime grave, hein? Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: olha só, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nessa hora Jesus é obrigado a romper o silêncio, porque o sumo sacerdote Caifás está conjurando o Senhor Jesus em nome de Deus, para ele dizer se ele é o Cristo ou não, o Filho de Deus. Aí Jesus abre a boca mesmo. Versículo 64. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Não tinha testemunhas. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então Jesus já foi condenado na casa de Caifás, sem testemunhas, sem prova alguma contra ele. E olha só, Caifás conjurou Jesus dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Jesus não disse: eu sou o Filho de Deus. Jesus disse: em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Blasfemou, rasgou a roupa. Foi a sentença de Jesus, a condenação religiosa oficial na casa de Caifás. Aí Jesus Cristo vai ser remetido para o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era um conselho de 72 anciãos, mestres e sacerdotes que decidiam as coisas. Vai ser o 3º julgamento de Jesus. Dá uma olhada comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 1. E logo ao amanhecer, isso já de manhã, hein? Com o dia nascendo, e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. O sinédrio estava reunido de manhã. Tiveram conselho, o 3º julgamento de Jesus. Com o dia nascendo,
Volte para Mateus capítulo 27 agora, versículo 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Não estão querendo interrogar, não estão querendo dar para ele chance de defesa, não querem inocentá-lo, querem matá-lo. O sinédrio decidiu: temos que matá-lo, temos que levá-lo para a morte. Então Jesus foi condenado pelo terceiro tribunal, o sinédrio, para o matarem. Agora, você vai ver que o quarto julgamento de Jesus vai ser com as autoridades civis. Jesus Cristo vai ser conduzido até o governador Pôncio Pilatos e vai sofrer o quarto julgamento. Vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 1. Às primeiras horas da manhã, Jesus Cristo vai passar pelo quarto tribunal, agora o tribunal de Pôncio Pilatos. Lucas capítulo 23, versículo 1 diz assim: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Repare que eles mudaram a acusação de Jesus. Nos 3 julgamentos anteriores de Jesus, na casa de Anás, na casa de Caifás e pelo sinédrio, em nenhum momento apareceu qualquer testemunha para dizer que Jesus proibia de dar o tributo a César. Não apareceu nenhuma testemunha dizendo que ele era um terrorista, um revolucionário. E na hora de falar com Pilatos, eles mentem, eles mudam a acusação. Porque se eles chegam para Pilatos dizendo: olha, ele está falando que é o Filho de Deus, Pilatos vai falar: ah, é? E o que eu tenho a ver com isso? Qual o problema? Isso não é acusação para matar um homem que fala uma coisa dessa? Então eles tinham que arrumar uma acusação. Olha só, mudaram o processo no quarto tribunal. Pilatos perguntou a Jesus: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma nesse homem. Olha só, no tribunal de Pilatos, imediatamente já é declarada a inocência de Jesus. Ele é inocente. Por que Pilatos está convencido que Jesus é inocente? Com apenas uma pergunta que ele fez para Jesus. Porque a acusação do sinédrio, a acusação do sumo sacerdote, tanto Anás como Caifás, está na cara que é falsa. Por quê? Porque tanto o sinédrio como os judeus sempre apoiaram os terroristas, sempre apoiaram os revolucionários que lutavam contra Roma, que oprimia a Palestina. Seria um absurdo agora se os judeus viessem ficar do lado de Roma para dizer: esse homem aí está lutando contra César. Seria um absurdo. Pilatos desconfiou na hora. Viu que era falsa acusação. Eu estou vendo que esse homem não tem culpa nenhuma. Declarou a inocência de Jesus. Versículo 5. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. O que Pilatos fez? Ele é galileu? Eu acho que ele é inocente. No meu tribunal ele é inocente. Mas como ele é galileu, vamos ver o que Herodes acha. E Jesus vai para o 5º tribunal. O 5º tribunal agora que vai julgá-lo é o tribunal de Herodes, que estava lá em Jerusalém. Jesus já caminhou uns 2-3 quilômetros com esses 5 processos. O 5º processo, o 5º julgamento de Jesus com Herodes, diz assim, versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal.
e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Herodes, ele é culpado sim! Mas Herodes não está acreditando que ele é culpado. Eles estão acusando Jesus, mas Herodes não está acreditando. Por quê? Porque Herodes, em primeiro lugar, achava que Jesus Cristo era João Batista ressuscitado, porque ele tinha mandado decapitar João Batista. João Batista era um pregador muito bocudo, era um pregador que realmente arrasava com quem o ouvia. Ele tinha arrasado com Herodes, por isso que ele perdeu a cabeça, por isso que Herodes mandou decapitá-lo. Herodes, quando soube da fama de Jesus, ele era supersticioso, ele pensava, esse é João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso que ele quis rapidamente ver Jesus, para conferir se era João Batista. E ele olhando de perto Jesus, apesar de Jesus e João Batista serem primos e terem até alguns traços parecidos, Herodes viu a grande diferença entre João Batista e Jesus justamente na boca. Porque João Batista jamais ficaria calado naquela hora, com tanta acusação. João Batista era um pregador que abria a boca e dizia raça de víboras. Não levava desaforo. Mas Jesus está lá manso e humilde, sem abrir a boca, sem responder nada. Herodes vê que não é João Batista. Herodes vê que aquele homem é manso, é calmo, é bom, não tem semblante de bandido, apesar de já muito ferido. Herodes desprezou Jesus. Versículo 11. E Herodes com seus soldados desprezou-o e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Herodes está declarando que Jesus é inocente. Está declarando que ele não tem culpa nenhuma, que as acusações não procedem. Herodes diz, esse homem não é digno de morte, eu vou devolver ele para Pilatos. Eu não mato esse homem, eu não mato. Vou devolver para Pilatos. Então, Herodes está declarando que no quinto tribunal Jesus é inocente. Aí Jesus volta para a instância de Pilatos, e o versículo 13 nos diz assim, continue acompanhando comigo, estou em Lucas capítulo 23, versículo 13. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, olha só, os juízes, e o povo disse-lhes, haveis me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Só que 3 vezes Pilatos já declarou que Jesus é inocente. Herodes está dizendo que Jesus é inocente. O 6º julgamento de Jesus vai acontecer agora. O 6º e último julgamento de Jesus. Deve ser aí 7h30, 8 horas da manhã. Jesus vai ser julgado pelo povo agora. Um tribunal popular. O tribunal do povo. Quero que você volte comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Está escrito assim. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Esse sim, Barrabás, era revolucionário, era terrorista, era homicida. Esse sim. Esse estava preso com razão. Versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele.
Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? No sexto julgamento, no julgamento popular, a pergunta está no ar: que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, olha só, todo o povo que está fazendo o sexto julgamento de Jesus, e respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O julgamento de Jesus, esses 6 tribunais pelos quais ele passou, em apenas 7, 8 horas, é um absurdo em termos jurídicos, por falta de testemunha, por falta de provas e pelo atropelo de fazer a coisa, pelo atropelo de condenar este homem e de matá-lo. Não existe isso. Esse julgamento de Jesus, juridicamente, pode ser anulado. Essa sentença pode ser anulada. Mas acontece que Jesus não quer a anulação da sentença. Jesus Cristo não quer ser absolvido. Jesus Cristo está fazendo questão de ser culpado, condenado, crucificado e morto. E sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele veio ao mundo para dar o seu sangue em favor de toda a humanidade. Ele quer ser culpado, sim. Ele quer assumir a nossa culpa. Ele quer assumir a nossa iniquidade. Ele quer assumir as nossas faltas. E ele quer morrer no nosso lugar. Jesus não quer apelar para ninguém. Jesus não quer recorrer da sentença. Jesus Cristo não quer reclamar da condenação. Jesus não quer que esse processo seja anulado. Se o diabo soubesse o bem que ele estava fazendo por nós, o diabo não faria com que aquela hora das trevas se manifestasse de uma maneira tão violenta e grosseira. Sabe o que o diabo tem vontade de fazer? O diabo tem vontade de cortar a própria língua fora. O diabo tem vontade de queimar eternamente no inferno. O diabo diz: que burrice! Que idiota que eu fui! Achei que estava matando o Filho de Deus, e no fim, os romanos, os judeus e os inimigos de Jesus, os que tinham inveja de Jesus, todos nós, que desgraça, nós fizemos um bem para a humanidade. Agora, por causa do sangue de Jesus, qualquer pecador, o mais miserável pecador e pecadora, pode entrar no paraíso de Deus. Agora, qualquer pessoa pode ser salva. Que besteira que nós fizemos! Jesus enganou todos nós. Jesus Cristo passou a perna em todos nós. Você pensa que ali na cruz agonizando estava o Galileu derrotado? Ali naquela cruz agonizando e vertendo o seu sangue estava o Cristo glorificado. Estava o Cristo sendo exaltado. Hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, todos nós temos acesso ao Pai.
Hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, cada pessoa que está nas mãos sujas do diabo pode ser liberta através do poder do sangue de Jesus. Ah, Jesus fechou a porta do inferno. Jesus arrancou das mãos do diabo a chave da morte, a chave do inferno. E você sabe por que foram 6 julgamentos? Porque 6 é número de homem. O homem foi criado no 6º dia. E ali era a humanidade julgando Jesus em todas as instâncias. Para você ver como o tribunal humano é falho. Pilatos dizendo, ele é inocente, eu lavo as minhas mãos. Mesmo declarando a inocência, o tribunal humano condenou Jesus, julgou Jesus, sentenciou Jesus. A razão por que foram 6 julgamentos é porque toda a humanidade estava julgando Jesus. Mas esse Jesus que foi julgado por toda a humanidade, ele agora vai voltar um dia, e está próximo esse dia, para inverter a situação. A humanidade o julgou, agora é ele que vai julgar a humanidade. E esse dia está chegando. Jesus Cristo está voltando. O grande rei está às portas. Eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse vivo, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia! O Senhor Jesus não está morto, ressuscitou, e olha só, constituído por Deus. Não é o homem que constitui, não. Constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Ele vai voltar para julgar. Só quero ler esse julgamento rapidamente no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Depois você vai meditar mais no que está aprendendo, vai ler de novo, vai fazer, mas agora eu quero te mostrar que isso está prestes a acontecer. Jesus disse: e quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes.
Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Há céu, há inferno, há condenação eterna e há vida eterna. Isso Jesus contou que está para acontecer, mas agora eu quero que você veja pelo livro de Apocalipse, como vai ser muito mais trágico. Porque em Mateus até parece uma poesia, mas em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, você vai ver como vai ser trágico o dia em que Jesus estiver julgando toda a humanidade, todas as nações, todos os povos. Acompanhe comigo. João disse: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Você vai ver estes mortos aqui, grandes e pequenos. Entre eles você vai ver Anás. Entre eles você vai ver os filhos de Anás. Entre eles você vai ver o genro de Anás. Você vai ver Caifás. Você vai ver aqueles 72 membros do Sinédrio que condenaram Jesus. Você vai ver Pilatos. Você vai ver Herodes. E você vai ver todo o povo. Todos vão comparecer ali. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele e aquela que não foram achados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Ou o seu nome está escrito no livro da vida, ou você está com o seu nome só no livro das obras. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, pelas obras você vai ser condenado, porque não há pessoa que não peque. Para o teu nome ser escrito no livro da vida e estar firme no livro da vida, você tem que receber Jesus Cristo como teu Salvador e servi-lo todos os dias da sua vida. Se você fizer isto agora, você vai estar testificando que você acredita que não foi o diabo que matou Jesus, que não foram os romanos que mataram Jesus, que não foram os judeus que mataram Jesus, que não foi o povo que matou Jesus. Você vai ver que não foram os açoites que mataram Jesus. Você vai ver que não foi a coroa de espinho que matou Jesus. Você vai ver que não foram os pregos na cruz que mataram Jesus. Você vai ver que não foi a lança no lado de Jesus que o matou. Mas você, recebendo Jesus como Salvador, você estará testificando para Deus: eu creio que Ele se deixou prender, e Ele se deixou matar, e Ele se sacrificou para verter o seu sangue inocente para me salvar. Quando você recebe Jesus como Salvador, é isso que você está dizendo para Deus: eu creio que a morte de Jesus foi por minha causa para me salvar. Aí o teu nome é escrito no livro da vida. No dia do juízo, o teu nome será lido ali e você escapará de toda condenação. Mas se você não receber Jesus como teu Salvador, você será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Não existe outra opção para você. Ou você tem Jesus, ou você não tem Salvador nenhum. Deus, só Ele determinou que Jesus é o Salvador e que é o juiz dos vivos e dos mortos. Se agora você dobrar os seus joelhos para Jesus e recebê-lo como Salvador, você vai ter garantida a sua absolvição, porque Ele fez questão de ser culpado. Ele não apelou da sentença, Ele não recorreu, Ele não reclamou. Ele foi vitoriosamente para a morte, para a condenação, para a cruz, para assumir o teu lugar.
Se você receber Jesus como Salvador, você passou da morte para a vida, você não entrará mais em condenação. Olhe bem para mim. Jesus se submeteu a 6 julgamentos espúrios, falsos, indignos, ilegítimos. Eu nunca vi um inocente ter uma sentença dizendo é inocente e ser crucificado, ser morto. Além de tudo, isso é uma injustiça. Mas a maior injustiça é você desprezar o que Jesus fez. A maior injustiça é você não entregar tua vida para Jesus. Porque você estará fazendo como fez Anás, como fez Caifás, como fez o Sinédrio, como fez Pilatos, como fez Herodes e como fez a multidão. Não reconheceu e não aceitou que Jesus é o Filho de Deus, o único Salvador. Essa é a maior injustiça. Agora você conhece a palavra. Jesus fez tudo isso para o teu bem. Você recebe se quiser. Mas eu te digo que se você receber Jesus agora como teu único, suficiente e exclusivo Salvador, o teu nome vai ser escrito no livro da vida e vai haver festa no céu. Os anjos de Deus vão cantar e dançar e aplaudir o nome de Jesus pela tua salvação. Eles estarão dizendo: Jesus, mais uma vida está sendo salva pelo teu sacrifício. Mais uma pessoa está crendo na sua obra na cruz do Calvário. Aí o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Deus é testemunha, Jesus é testemunha, o céu é testemunha. E nós aqui na terra seremos testemunhas tuas também. Testemunhas a favor e testemunha contra. Nós seremos testemunhas a favor se você vier na frente e entregar tua vida para Jesus. Naquele dia do juízo, nós estaremos ali para testificar. É verdade, Jesus. Essa pessoa ouviu a palavra, creu e te recebeu como Salvador. Nós somos testemunhas em favor dela. Mas se você não quiser, nós também diremos naquele dia: esta pessoa estava lá, Senhor, ouviu tua palavra, recebeu o convite mais amoroso e mais importante de toda a sua vida, e ela ficou indiferente. Ela rejeitou, ela não quis. Eu quero ser tua testemunha a favor. Eu quero dizer para Jesus e quero dizer ali, se for necessário, creio que não será. Porque a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, a tua maior testemunha é o nosso próprio Salvador. Ele mesmo vai testificar que você entregou sua vida para Ele. Está lá anotado no livro da vida, com data marcada, que você recebeu Jesus como Salvador. Nós estaremos ali para nos alegrar com você. Eu sei que naquele dia eu vou estar do lado direito com a multidão dos salvos, e eu quero te dar um abraço ali nas nuvens dos céus, dizendo: lembra aquele dia você entregou a vida para Jesus? E você vai me abraçar e vai dizer: foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, por isso que eu estou aqui na glória. Nós vamos festejar isso juntos. Mas desde que você realmente faça isso agora, tendo a terra, tendo a igreja como testemunhas, tendo o inferno como testemunha, tendo os anjos de Deus como testemunha, tendo o Espírito Santo como testemunha, tendo o próprio Deus como testemunha, e como testemunha principal, o próprio Senhor Jesus. Se você agora fizer isso, vai ficar registrado na eternidade. Por isso eu pergunto: quantas pessoas aqui, ouvindo essa palavra, crendo nela, quantas pessoas aqui querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente e exclusivo Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergam bem alto as suas mãos. Sim, eu quero, pastor, eu quero. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, venha, venha, venha. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Eu sei que está difícil andar, tem uma multidão, mas pede licença, venha aqui para frente. Oh glória! Vai chegando, vai chegando. Hoje você vai estar testificando para o céu que valeu a pena a morte de Jesus na cruz do Calvário.
Olha as almas que continuam chegando. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, vai chegando, vai saindo do teu lugar, venha para cá. Tem lugar para você aqui na frente, tem um lugar especial para você, debaixo da cruz de Jesus Cristo. Oh glória, isso, venha, venha, venha. Oh glória, vem para cá. E as almas continuam chegando, que coisa linda. Isso, venha, é o Espírito Santo de Deus que está te chamando. Saia de lá do fundo, vem andando, não faz mal, vem para cá, vem para cá. Não fique no teu lugar. Oh glória. Há um grande número de pessoas que recebem Jesus como Salvador e depois acabam se desviando. As pessoas se desviam porque esfriam na fé. As pessoas se desviam porque se escandalizam vendo os defeitos do pastor ou os defeitos dos irmãos. As pessoas se escandalizam e desviam. As pessoas se desviam porque pecam, cometem um pecado, caem, ficam com tanta vergonha que não vão mais na igreja. As pessoas se desviam por esses motivos. Mas Jesus Cristo não fez tudo o que Ele fez para que apenas uma desviada ou uma queda te tirasse da salvação. O que Jesus fez por você foi tão incrível, foi tão completo e foi tão importante que Ele decidiu que depois de ter passado o pior na cruz do Calvário, Ele é capaz de fazer qualquer coisa para te salvar. Qualquer coisa. Ainda que você tenha caído, ainda que você tenha pecado, ainda que você se considere indigno, eu quero te dizer o seguinte: Jesus Cristo te ama e o sangue de Jesus continua tão poderoso como naquele primeiro dia que você o recebeu como Salvador. O sangue de Jesus ainda te purifica de todo pecado. Então você, não importa por qual motivo você se afastou, por qual motivo você caiu, não importa o que aconteceu, a única coisa que eu sei é que Jesus Cristo não desistiu de você. E Ele está aqui de braços abertos dizendo: eu quero te levar para o novo céu e para a nova terra. Eu quero você nas nuvens dos céus, com todos os salvos no dia do arrebatamento da igreja. Eu não quero que você se perca, eu não vou dar esse gostinho para o diabo. Ainda que você esteja em pecado ou em culpa, Jesus está dizendo: eu te purifico de todo o pecado. Eu sou o teu Salvador, o teu Senhor, o teu Redentor, e eu não desisto de você. Eu quero a tua vida aqui no meu altar, eu quero você aqui na frente. Isso, vai chegando, porque Jesus está te chamando. Venha, porque hoje você ouviu a voz de Deus. Oh glória, pede licença, vem para cá. Diga: Jesus está me chamando, deixa eu ir lá para frente. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Venha, 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 continue vindo, venha. Oh glória. Oh glória, é por isso que Jesus é o Salvador. Ele nunca desiste, Ele nunca abandona, Ele nunca vira as costas. Hoje Jesus vai te pôr de pé, hoje Jesus vai te restaurar. Oh glória, isso, venha. Oh glória. Eu quero orar com todos vocês. Se tem mais alguém sentindo no coração o desejo de vir, não fique no teu lugar. Pastor, estou com uma vontade de ir aí na frente, mas eu estou com vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de Jesus. Jesus disse: quem de mim se envergonhar, eu também me envergonharei dele naquele dia. Não se envergonhe, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Venha. Oh glória, isso, venha. Venha. Quem se humilha é exaltado, venha. Isso, venha. Oh glória, olha o Espírito Santo salvando, chamando.
Oh, glória, isso, venha, venha. Jesus não se envergonha de você. Jesus não tem vergonha de você. Por que você se envergonharia de Jesus? Vem aqui para frente, Ele é o teu Salvador. Oh, glória. Aleluia. E eu sei, às vezes eu quero parar, mas o Espírito Santo não me deixa. Tem hora que eu quero terminar logo a reunião, mas o Espírito Santo está testificando dentro de mim que há ainda uma multidão que Ele está chamando, uma multidão que está aprisionada. Olha que o Espírito Santo está testificando: eu desfaço agora as tuas cadeias, eu desfaço agora as tuas prisões, não tem mais ninguém aprisionado. Você está ouvindo o Espírito Santo falar com você? Ele está te chamando aqui na frente. Então venha logo em nome de Jesus Cristo. Saia do teu lugar, venha logo. Isso, venha logo. Venha logo. Não são poucos, não são muitos, venha logo. É com você mesmo, venha já. Oh, glória. Olha o amor de Deus, a misericórdia de Deus na tua vida, como Ele está te chamando, como Ele está se importando com você, esperando que você chegue aqui. Hoje é noite de salvação. Oh, glória. Todos os que estiverem se sentindo frio e fraco na fé, e não querem se desviar, mas estão preocupados com a fraqueza espiritual, estão sentindo um desejo ardente de vir aqui na frente, aproveite agora, venha para cá. O Espírito Santo vai te renovar. O Espírito Santo vai te fortalecer. Hoje você vai sair daqui com a tua vida restaurada, preparada para a volta de Jesus. Hoje você vai sair daqui alegre, cheia do poder de Deus, glorificando o nome de Jesus, pronto para encontrar com Jesus nos ares. Oh, glória! Nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Dobre os seus joelhos comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem estiver ouvindo pela rádio e sentiu o desejo de entregar a vida para Jesus, ou de voltar para Jesus, ou de pedir restauração para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio. Quem estiver dirigindo, está sendo tocado pelo Espírito Santo e quer se entregar para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração, que nem nós vamos fazer aqui na igreja. Vamos todos nós colocar as mãos sobre os nossos corações. Cada joelho que está dobrado, cada boca, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio que não há outro meio, nem outro Salvador, nem outro Redentor. Neste momento eu renuncio às obras das trevas, às obras do mundo, e eu me rendo diante do teu altar, aos pés do meu Salvador Jesus, e eu declaro que a partir de hoje vou servi-lo com todo o meu coração e com toda a minha alma. Perdoa, meu Deus, os meus pecados e me purifique pelo sangue de Jesus, porque eu creio que Ele morreu na cruz de vontade própria. Ele foi ali de livre e espontânea vontade para assumir a minha culpa. O inocente se fez culpado por minha causa para me salvar. Por isso, meu Deus, eu te peço, escreve agora o meu nome no livro da vida,
Porque diante do céu, diante da terra, diante do inferno, diante da igreja, diante do teu povo, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador para sempre. Meu Pai da glória, transforma agora a minha vida em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Continue em espírito. Toda a igreja estenda as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que todos os que recebem o teu Filho Jesus como único Salvador, recebem o poder de se tornarem teus filhos. Vem agora com teu poder sobre cada vida que está ajoelhada. Dá, meu Deus, agora para esta pessoa a certeza da salvação e o certificado celestial que a partir de agora esta pessoa é tua filha. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Registra hoje, meu Deus, a salvação dessa pessoa que está aqui na igreja e da pessoa que está ajoelhada ao lado do rádio, em casa, ou no hospital, ou na cama, ou no quarto, e aqueles que estão dirigindo também estão fazendo isso. Registra o nome dessa pessoa no livro da vida e apague agora todas as suas iniquidades. Perdoe agora todos os seus pecados. Retire agora, meu Deus, todo vício que atrapalha. Retire agora da vida dessa pessoa tudo que não te agrada. E restaura o teu filho, a tua filha que estavam desviados, afastados. E dá força, poder e renovação aos que estavam fracos na fé. Ah, Senhor, opere agora pelo teu Espírito Santo. Assim como a tua palavra foi enviada e produziu resultado, complete a obra pelo teu Espírito agora. Venha com a tua virtude sobre esta vida. Liberta de toda prisão. Liberta esta pessoa de todo jugo. Transforma esta vida. Meu Deus, coloque sobre ela o teu Espírito. Dê abundância da tua virtude e do teu poder. E quando esta pessoa se levantar, que não seja mais ela. Não, meu Deus, quem olhar para ela não vai ver mais o seu semblante, mas vai ver o semblante de Cristo. É por isso que a partir de hoje essa pessoa vai dizer: eu sou uma cristã, eu sou um cristão. Quem olhar para essa pessoa vai ver nela o semblante de Cristo. Confirme, meu Deus, esta tua obra magnífica, porque o mais difícil já foi feito. Agora é só o Senhor continuar trabalhando nesta vida, sustentando com a tua mão poderosa e livrando de todo mal. Sustenta, meu Deus, esta pessoa de pé, mas se ela cair, levante com a tua mão forte, com teu braço poderoso. Meu Deus, se esta pessoa cair de novo, levante mais uma vez com teu poder, porque a tua palavra diz: 7 vezes cairá o justo e 8 vezes o Senhor o levantará. Sim, meu Deus, esta pessoa, se cair, não vai continuar caída, mas por tua causa ela vai estar de pé. Eu confirmo a bênção sobre esta vida agora, a bênção da salvação, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode se levantar agora. Isso, se levante. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplaude e agradece, dizendo: obrigado, meu Deus, pela minha salvação, e obrigado pelo meu Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.